Partiu Enem. Oferecimento Faculdade Internacional da Paraíba, uma rede feita por você. Salve, salve pessoal, boa tarde, mais um Partiu Enem entrando no ar na telinha da sua TV Tambaú. E hoje um programa muito especial, viu? Vamos mergulhar na área temática Ciências Humanas e para isso vou contar com o apoio aqui de dois professores. Não vou perder tempo não, já quero chamar eles aqui. Chega aqui, professor Gilbert de História. Grande Alisson, satisfação, meu Professor irmão. Linhares de Geografia. Yes. Rapaz, o programa hoje vai ser animado, viu? São duas disciplinas da área de Ciências Humanas, que eu sei que bomba demais. Eu já queria começar perguntando a vocês, o que é que a gente tem para começar esse programa? Alisson, é importantíssimo a gente discutir aqueles temas que sempre aparecem na nossa prova. Olha, uma questão certa da prova de Ciências Humanas é uma questão referente ao patrimônio histórico. A prova de Ciências Humanas tem 45 questões. Para você que está assistindo o Partiu Enem, tem 44, porque ontem vai aprender aqui, que é uma questão referente ao patrimônio histórico, um tema quentíssimo, um tema forte para a galera que está fazendo essa prova aí. Pois vamos embora, vamos começar a aula? Extremamente importante. Ó, antes de qualquer coisa, é bom a gente ter o conceito de patrimônio. E o que é o conceito de patrimônio? Para que a gente possa entender esse conceito de patrimônio, nós vamos buscar a Constituição de 1988. Especificamente, o artigo 216 da Constituição de 1988. Eu queria que você desse uma olhadinha aí na tela. Vamos lá? Vamos lá, temos imagens. Pessoal, o artigo 216 da Constituição de 1988 diz que constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, fica de olho, 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, Alisson, são muitos conceitos, né, professor? Vamos tentar tornar isso mais claro. Como é que a gente pode facilitar a vida do nosso aluno? Isso. Como é que a gente pode sistematizar a sua vida? Então, para facilitar a sua vida, eu peço que você venha aqui comigo no nosso quadro. Vem aqui no quadro. Vamos embora, vamos para lá. Está todo topificado, bonitinho, para que você possa visualizar. Linhares, quando eu falo de patrimônio, é interessante que o nosso aluno saiba que esse patrimônio, ele pode muito bem estar classificado em 3 tipos. São eles: um patrimônio que, por sua vez, ele é histórico, um patrimônio que, por sua vez, é cultural, um patrimônio que é ambiental ou natural. Dentro de todo esse contexto, nós vamos nos deparar com um patrimônio que também pode ser classificado como um patrimônio material ou um patrimônio imaterial. Um exemplo, para que você tenha como referência. A gente falava agora há pouco do artigo 216 da Constituição de 1988. E ele fala que a forma de fazer pode ser classificada como um patrimônio histórico. E, Alisson, nós temos algumas características muito interessantes. Há alguns anos foi tombado como forma de fazer, tombado como patrimônio imaterial, a forma como a baiana faz acarajé. Poxa, interessante. É interessante salientar que também foi tombado a forma como se pratica a capoeira. A forma como se faz uma roda de capoeira é classificado como patrimônio histórico imaterial. Portanto, formas de fazer pode ser classificado como patrimônio. Aí você me questiona, em algum momento isso já apareceu na prova do Enem? Já caiu um patrimônio tombado também como forma de fazer. A forma como eram feitas as panelas em goiabeiras, da forma como os índios faziam lá na época da colônia, ainda existem algumas mulheres que fazem hoje. Portanto, uma forma de fazer pode ser tombada. O frevo é tombado como patrimônio histórico e material. Então, a gente tem uma nuance de possibilidades de encontrarmos uma questão desse tipo no Enem. Professor, assunto muito quente. Essa semana eu visitei mais uma escola aqui em João Pessoa. Será que o pessoal tem dúvidas? Acredito que sim. Vem para aqui, vamos aqui para a tela. Vamos conferir de perto. Solta aí, pessoal. E mais uma vez saí do estúdio e hoje vim aqui à escola EPAC no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. Novamente vamos invadir uma sala de aula para saber se a galera tem dúvidas sobre as provas de Ciências Humanas no Enem. Será? Simbora, vem comigo.
Licença, professor. Podemos entrar? Olá, pessoal. Tudo bem? Ó, a galera tá animada aqui, viu? E pelo clima da turma, todo mundo de caderno aberto, eu sei que também está estudando. Professor, me diga, turma que é estudiosa? A turma é muito boa, é aplicada. Terceiro ano tem muita gente focada e outros precisando estudar mais. Mas vamos chegar lá no Enem. Vamos representar. Professor, eu vou fazer o seguinte. Já invadi sua aula, até peço desculpa. Eu queria caminhar aqui pela sala para conhecer um pouco mais o pessoal e saber se eles têm dúvida, pode ser? Fica à vontade. Rapaz, ó, hoje eu vim aqui, como já anunciei ali fora, para falar sobre as disciplinas da área de ciências humanas. E eu queria saber de vocês, alguém aqui tem dúvida? Rapaz, ó, vou começar a caminhar por aqui. Por favor, queria que vocês levantassem o braço. Quem tem perguntas para fazer para o nosso professor lá no estúdio? E aí, olha eu aqui na frente, rapaz. Eu gosto dessa galera da frente, que é sempre muito empenhada. Me diga aí, qual é o seu nome? É Denis. Denis. O que é que você tem de dúvida? Eu queria saber quais são os órgãos responsáveis por fazer os tombamentos dos patrimônios históricos. E aí, professor? E aí, professor? Alisson, primeiramente mandar um abraço para o Denis e parabenizar pela pergunta. Ele fez uma pergunta extremamente relevante. Denis, esse assunto caiu na prova do Enem do ano passado. Para lhe responder, me acompanha aqui no quadro. Ó, gente, quando a gente fala de tombamento de patrimônio histórico, a gente pode fazer tombamentos em várias esferas. Numa esfera internacional, o tombamento é feito pela Unesco. Inclusive, a questão que caiu na prova do Enem do ano passado foi uma questão referente a essa temática. Nacionalmente, o tombamento ele é feito pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em esfera estadual ou municipal, existem vários órgãos. Como estamos aqui na Paraíba, o órgão responsável por isso na Paraíba é um órgão chamado de IFAEP. Queria também aproveitar a deixa e chamar a sua atenção para lembrar do IPHAN. Pessoal, o IPHAN foi criado no ano de 1937. Na época, o presidente do Brasil era um rapaz chamado Getúlio Vargas e o projeto de criação do IPHAN perpassou pelas mãos de um cara chamado Mário de Andrade. Tu conhece o Mário de Andrade? Da Semana de Arte Moderna. Naquele momento, o Brasil passa a ter uma preocupação em garantir a preservação da memória. A memória em uma perspectiva nacional. E quando a gente fala de IPHAN, nós estamos na Paraíba, a prova do Enem é uma prova nacional, mas nós temos alguns monumentos aqui na Paraíba, Alisson, que são monumentos relevantes para todo o Brasil. Dentre eles, nós podemos citar a Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é um monumento extremamente relevante. Como você pode ver aí na tela, a Pedra do Ingá, ela traz uma representação gráfica que foi a primeira grafia rupestre registrada na história do nosso país. Um capitão-mor da Paraíba chamado Feliciano Coelho de Carvalho, ele faz registros acerca da Pedra do Ingá. Tanto que esse patrimônio foi o primeiro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu posso acrescentar também um monumento paraibano que tem uma conotação internacional. Como você pode dar uma olhadinha aí na imagem, você está vendo as imagens referentes ao Vale dos Dinossauros na Paraíba. Você está vendo pegadas, né? Pasmem, em Souza, lá no Vale dos Dinossauros. Num passado recôndito, existiam dinossauros, né? Alguns pequenos, pouco maiores do que uma galinha, e outros animais de grandioso porte. O Vale dos Dinossauros em Souza, como você está vendo, representa uma das maiores fontes históricas existentes no planeta referente a pegadas fossilizadas de dinossauros. E eu queria também acrescentar que, numa conotação internacional, a Unesco ela também faz outros tipos de tombamento. Para a prova do Enem já caiu uma questão relacionada às pirâmides do Egito. Eu queria aproveitar aqui a presença do meu amigo, professor de Geografia, professor Linhares, vou fazer aqui a função do aluno, viu, Alisson? Isso, vamos para que embora. ele falasse um pouco sobre as relações internacionais que estão relacionadas ao patrimônio histórico. Linhares, vem cá, existe alguma situação que o patrimônio histórico foi destruído por conflito de proporção internacional ou não? Existe sim. E nós sabemos que há uma preocupação em relação à preservação do patrimônio desde o século XIX. Só que no século XX, depois da criação da ONU, o órgão responsável é a Unesco, né? Sobretudo pela cultura, pela educação. E nós sabemos que depois de 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, lá nós tínhamos um grupo, a Al-Qaeda, e da Al-Qaeda saiu um outro grupo, né? Desse grupo da Al-Qaeda saiu o ISIS, o Daesh.
E é um grupo terrorista que trata de destruir e de roubar, né, patrimônio histórico mundial. Então, na maioria das vezes, eles roubam as imagens, roubam as esculturas e tratam de destruir para não deixar vestígios internacionais. É bom lembrarmos também que o ISIS, ele atua a prioristicamente no Iraque e na Síria. O que é o Iraque hoje? No passado, o que hoje é o território do Iraque era a Mesopotâmia. E ali você tem uma infinidade de patrimônios históricos, sobretudo porque foi na Mesopotâmia onde surgiu a Revolução Urbana. Ali você tem as primeiras grandes cidades existentes no mundo. E esse patrimônio que o Estado Islâmico vem destruindo é um patrimônio de relevância mundial e patrimônios esses tombados pela Unesco. E é verdade que o ISIS acabou de fazer uma ameaça de destruir as pirâmides do Egito. Poxa. Ok? Então seria uma perda muito grande para a humanidade perder aquele patrimônio histórico. Agora eu te pergunto, qual é o interesse do ISIS em promover a destruição desse patrimônio A histórico? principal ideia é vender no mercado ilegal, né, todo esse patrimônio, Gil. Tem gente que compra. A gente pode dizer que o ISIS ele vive de autofinanciamento. Ou seja, esse patrimônio que é roubado, ele é vendido, sobretudo comercializado na rede mundial de computadores, através da internet. Não a internet que você pode estar utilizando para assistir essa aula, não a internet que você usa lá para o seu Facebook, para seguir o Alisson lá no Instagram, entendeu? É a internet negra, a Dark Web, onde a gente tem uma internet que o Estado ele não tem um controle efetivo sobre aquela região. O que o Gilberti fala sobre a Deep Web é uma parte mais profunda da Deep Web, onde são negociadas essas peças. Né? A gente pode dizer até que existe uma moeda dentro da Deep Web, que é o Bitcoin. Os Bitcoins. E é bom também lembrar de um outro patrimônio histórico nacional, né? A cidade de Ouro Preto, Gilberti. É bom falar um pouquinho aí sobre Ouro Preto, porque é importantíssimo, né? Já caiu outras vezes no Enem e pode cair novamente. Quando a gente fala de Ouro Preto, é bom que você, nosso aluno, se recorde que ali a gente tem uma infinidade de patrimônios históricos que são provenientes da época do ciclo do ouro. Você tem igrejas barrocas, né? Igrejas essas tombadas. Ali você tem a obra de arte de um artista chamado de Aleijadinho. Ele construiu esculturas em pedra-sabão. Até fazendo uma interdisciplinaridade, buscando os nossos colegas aí da literatura, mandando um abraço para o professor Ito, que esteve aí no programa passado, né? Debatendo essa temática. É bom a gente lembrar também que lá em Minas Gerais, você tem uma fonte que foi feita pelo Aleijadinho, é considerada uma das mais belas obras do Aleijadinho, que é a fonte de Marília de Disseu, aquele clássico da literatura que você já deve ter estudado. Então, ali nós temos uma nuance também de possibilidades de temáticas. Quando eu falo das obras do Aleijadinho, quando eu falo de uma igreja barroca, eu estou falando de um patrimônio histórico que, por sua vez, é um patrimônio histórico material. Diferente da forma de fazer acarajé, diferente da roda de capoeira aqui, eu posso classificá-los como patrimônios históricos imateriais, diga-se de passagem. Professor, o papo está muito bom, mas a gente tem que fazer um breve intervalo comercial agora. Então, por favor, você que está ligado, não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais informação.